Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Efetivamente, o tema da TAP é um tema, obviamente, relevantíssimo e, fugindo ao diploma que aqui nos traz, nós não podemos deixar de acompanhar a intervenção que foi proferida há pouco. Estamos à vontade para dizer, porque há cerca de 2 meses o CDS tem tomado posições firmes em defesa dos interesses da Madeira e em defesa dos interesses dos madeirenses. Os madeirenses têm sido vergonhosamente maltratados. Maltratados por uma companhia nacional, por uma companhia de capitais públicos e por uma companhia que tem um administrador não executivo no seu Conselho de Administração. Nesta matéria, nós devemos estar unidos para não permitirmos que a TAP trate, como tem tratado, os madeirenses da forma mais horrenda e mais vergonhosa. Tratando como se de terceira categoria nós fôssemos. Não só já nem arranjando hotel em Lisboa para os cancelamentos, mas obrigar, vergonhosamente, muitos dos nossos conterrâneos a esperar, às vezes, 2, 3 horas no balcão da TAP para receber uma senha para poder comer. Esta situação merece uma posição firme e inequívoca de todos nós. Temos-lo feito. Pedimos, aliás, uma audiência com o Sr. Presidente da República. Aguardamos. Já tem quase 2 meses. Lamentamos esse facto. Pedimos a intervenção do Governo e do Sr. Ministro das Infraestruturas, que nada tem feito sobre esta matéria. Isto aqui não é uma matéria do partido A, B ou C. É uma matéria dos madeirenses, da autonomia e do respeito pelo nosso povo e por toda a nossa gente. E, portanto, sobre este assunto, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, acompanhamos, não dito por si ou por Sr. Deputado do PSD, é porque está em causa a Madeira e os madeirenses. Devo, contudo, dizer que nós não podemos ficar à espera que o Governo da República, ou que até o Sr. Presidente da República, que estranhamente tem estado calado sobre esta matéria, resolva a nossa vida. E por isso nós temos que arrepiar caminho, Sr. Deputado Carlos Rodrigues. Nós temos de desbloquear esta coisa que a TAP tem feito, que é dispor de slots para poder permitir que outras companhias possam operar na linha Funchal-Lisboa e nem utiliza, nem os liberta. E por isso nós temos que ir à ANA, urgentemente, pedir que acabe com esta pouca vergonha e com este proteccionismo que existe em relação à TAP. Temos mais, como nós dissemos, e como parece-me que o Governo está a fazer, nós temos que introduzir rapidamente um terceiro operador na linha Funchal-Lisboa. É claro e inequívoco que há uma cartelização entre a EasyJet e a TAP. É claro e inequívoco que há uma cartelização. Nós temos que trabalhar para introduzir um terceiro operador na linha para quebrar este duopólio de concertação de preços entre o Funchal-Lisboa, coisa que não acontece na linha Funchal-Porto, porque existe um mercado de concorrência perfeita e existe 3 companhias. E, portanto, sem prejuízo do trabalho que estamos a fazer e das posições firmes e inequívocas que tomamos, eu exorto o Governo a fazer o seu trabalho e a tomar posições firmes para acabar com o proteccionismo que a TAP tem e com os interesses instalados que também a ANA e os aeroportos de Portugal têm mantido com a TAP, protegendo os interesses da TAP e, desta forma, desprotegendo os interesses dos madeirenses. Os madeirenses merecem respeito, merecem consideração. Nós também somos portugueses e não podemos ser tratados desta forma. Indo ao tema, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, nós, obviamente, que o CDS acompanha, devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que foi o PSD que tomou a iniciativa. Mas devo recordar, porque por iniciativa do CDS, foram muitíssimas as vezes que nós trouxemos ao diploma ao Parlamento. Na altura, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, o PSD chumbou as iniciativas do CDS. Em bom tempo se criou o Conselho de Concertação Social, ele está aí, e para bem, o CDS nessa matéria, num momento particularmente difícil, de 2011 a 2015, foi um ministro do CDS no Governo da República que mais investiu
na concertação social. Foi através da concertação social, reunindo os parceiros, o Governo, as instituições empresariais e as instituições sindicais, conseguiu-se fazer uma reforma importantíssima em Portugal, com o equilíbrio, e aqui devo saudar o equilíbrio e o bom senso do João Proença, secretário da UGT. Não fora a UGT e o bom senso do João Proença, e nós tínhamos tido uma crise em Portugal muito grave. E, portanto, o CDS, sobre isso, investiu sempre na concertação, acredita na concertação, e é na concertação, e foi na concertação social, que se permitiu, em 2015, depois de Portugal sair do programa de ajustamento, que se aumentou pela primeira vez, desde 2009, o salário mínimo nacional. Foi o ministro do CDS, foi na concertação, e por isso nós valorizamos. Este diploma tem algumas alterações. Tem algumas alterações que visam incluir as entidades da economia social. Julgo que ninguém discordará disso. Não senti, pelo menos nas bancadas, a menos que ainda se pronunciem qualquer discordância, até porque a economia social e as instituições particulares de sociedade social estão também no Conselho Económico e Social, presidido pelo Dr. Correia de Campos. Nós achamos que assim fica mais equilibrado o Conselho Económico e Social. E, Sr. Deputado Ricardo Lume, se no continente existe o Conselho Económico e Social e também existe o Conselho para a Economia Social, foi decidido aqui na Madeira juntar as duas entidades. Eu não vejo em que é que isso belisca, não sei o que é que isso belisca, até porque, como sabe, poupará alguns recursos. Sr. Deputado Ricardo Lume, devo dizer, e acompanhando aquilo que já foi aqui dito, aquilo que estava previsto na criação do diploma estava desajustado, porque tinha dois sindicatos afetos à CGTP. Tinha a própria Central Sindical CGTP e tinha a OSAM filiada na CGTP. Aquilo que vai existir agora é a OSAM filiada na CGTP, a UGT e também os sindicatos independentes. E, portanto, Sr. Deputado, lamento, mas aquilo que foi feito e está a ser feito é um ajustamento para criar exatamente os equilíbrios que são absolutamente necessários. Devo dizer que, com esta alteração, a SES começa a ser devidamente valorizada também no seu papel, num papel mais alargado, que não se deve resumir apenas a se pronunciar sobre os orçamentos ou sobre poucas outras matérias. Ganha corpo, ganha competência, ganha amplitude e, por isso, o papel que a SES terá, não só na elaboração de um relatório anual sobre a situação económica e social na região, mas julgo que também se deve debruçar sobre matérias que tenham a ver, por exemplo, com os custos de insularidade no rendimento do trabalho e nas empresas. Deve ser a SES, com a sua independência, a fazer estudos, a ajudar a percebermos exatamente o que é que custa viver numa ilha, quais os custos de insularidade que estão imputados a viver numa ilha e de que forma é que também os parlamentares possam ter outros instrumentos para poderem defender as suas políticas. Em conclusão, o CDS acompanha esta alteração, torna a SES mais robusta e o papel que deve ter para a região autónoma da Madeira.